Eu acho que, pensando em carreira, gostar muito, ter paixão pelo que faz é essencial. E lembrar que a gente faz em várias formas. Então, mesmo eu, a vida toda trabalhando com tecnologia, eu sempre me interesso e abraço muito entender o nosso cliente, entender para que eu faço aquilo, né? Isso é através de entender o negócio, mas especialmente com a necessidade do nosso cliente final, a gente está resolvendo. Eu acho que isso faz toda a diferença, até para ser criativo, né? Quando a gente olha só para a ferramenta, né? Porque tem um martelo, tudo vira um prego, né? Quando a gente sabe para que serve aquilo, a gente procura a melhor ferramenta. Olá, queridos amigos, é com imenso prazer, eu, Cuca, que apresento esse podcast sensacional que está dando o que falar. MinSightCast. Isso mesmo, aqui realizado dentro da Minsight, uma empresa de tecnologia fantástica. E hoje nós vamos receber nosso querido Frederico Emídio. Acertei? Acertou. Tá vendo? Aqui o nome dele é fácil. Também representando o Banco Itaú. Representando a Minsight, nós teremos aqui Glênio Araújo, esse querido amigo. O nome é mais fácil ainda. Mais fácil, diretor de desenvolvimento de soluções da Minsight. E Fabiano Fazolo. Fabiano Fazolo, ele não é das marcas Fazolo, mas é o nosso diretor de serviços financeiros aqui na Minsight. Muito bem-vindos aqui. E nós vamos prometer o que para eles? Nós vamos falar sobre transição de carreira, vamos contar um pouquinho da história do Fred, assim se me permitir chamá-lo, dentro de uma corporação tão importante como o Banco Itaú. Também vamos falar sobre cloud, um tema muito falado e pouca gente tem assim de uma maneira simples e eficiente o que seria a cloud. E também modernização de aplicações e, para finalizar, a experiência do consumidor. Sejam muito bem-vindos vocês três, é um prazer mediar mais esse encontro da MinSightCast. Eu queria começar com Fred, por favor, se apresente na sua câmera. Quem é o Frederico Emídio? Legal. Mas mais nada, obrigado pelo convite. Muito legal participar desse podcast aqui. Bom, eu, Fred Emídio, ou Frederico Emídio, como preferirem, trabalho com tecnologia há mais de 20 anos já. Estou no Itaú, trabalhando com tecnologia já desde 2010. Então já fazem 14 anos que eu estou aqui no Itaú. E minha carreira ela foi sempre nesse mundo de tecnologia. Comecei como desenvolvedor, né, trabalhando em várias empresas até que entrei no Itaú. E ainda fiquei como desenvolvedor lá por muito tempo, trabalhando em vários tipos de negócios e projetos, de diferentes complexidades, né? E quando comecei a conhecer mais como funcionava o banco, como funcionava toda a dinâmica, comecei a me aproximar mais das decisões, né? Tanto dos produtos como dos projetos, e naturalmente fui alçando posições de liderança lá. Que bacana. Você vai me contar isso já no detalhe. Perfeito. Mas antes eu queria falar com o meu querido Glênio. Por favor, você... Tudo bem? Prazer em recebê-lo em mais um MinSightCast. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho de você para as pessoas entenderem, né, a importância sua nesse sistema da Minsight, provavelmente junto com o Itaú e outros clientes fantásticos. Perfeito. Bom dia a todos, bom dia audiência. Sou o Glênio Araújo, estou aqui na Minsight há 4 anos. Estou no papel de diretor responsável pela área de desenvolvimento de soluções. A minha trajetória, assim como a do Fred, ela iniciou como desenvolvedor, né? Então, ao longo aí de 24 anos, fui galgando posições, né? E desenvolvedor, gerente de projeto, parte de consultoria, pré-vendas, né? Até a posição que eu estou hoje atualmente. Legal. Poxa, cada currículo, né? Agora, nosso querido Fazolo. Por favor, Fabiano. Fazolo, não do Cintos Fazolo. Não, ele não quer que fale, mas ele é herdeiro da marca Fazolo. Legal. Não fica acanhado, por favor. Não vou ficar acanhado. Bom, sou o Fazolo, Fabiano Fazolo, todo mundo me chama de Fazolo. Eu sou diretor de serviços financeiros aqui na Minsight. Tenho uma experiência pregressa aí de mais ou menos 25 anos no mundo de tecnologia para bancos. Também sou mentor, sou professor de jiu-jitsu, escrevo alguns livros, já tenho 2 livros publicados. Estou no 3º que acho que sai até o final do ano. E estou aqui para a gente fazer um bate-papo. Também transicionei entre carreira de desenvolvimento, vim para a área executiva, então a gente vai bater um papo bem legal aqui. Vamos ver se a gente consegue contar algo para vocês aí que inspire alguém que está aí desse lado. Que legal. Acompanha, muito legal. Fred, então você que é o nosso convidado aqui especial, juntamente com essas 2 feras, me fala um pouquinho, como é que foram os maiores desafios que você teve nessa sua trajetória profissional, ainda mais no mundo de tecnologia que muda todo dia, interagindo com as pessoas, como é que você lidou com isso e como é que você vem lidando com essa mudança constante na trajetória no profissional de TI?
Legal. Acho que a palavra é essa, mudança constante, né? Então, acho que naturalmente quando a gente está começando a carreira tem um desafio de aprender muita coisa rápido ao mesmo tempo para conseguir fazer entregas, mas ao longo da carreira você vai enfrentando desafios que você não planeja lá no começo, né? Então, eu acho que um desafio que me fez inclusive assumir papéis de liderança, que eu percebia que seriam desafios constantes, é, por exemplo, liderar pessoas, engajar pessoas, motivar pessoas. E isso muda muito, não é só você aprender, porque muda as pessoas, muda as gerações das pessoas, né? E a gente precisa estar sempre estudando. Eu acho que isso é um fator que se estuda também, né? Como liderar melhor pessoas, gerir, influenciar pessoas. É um desafio constante. Nos últimos tempos, eu tive que adquirir novos skills como financeiros, né? Para poder liderar um time inteiro de tecnologia. Você começa a olhar fatores também financeiros, fatores de P&L do negócio, coisas que é um skill que na faculdade de tecnologia a gente não aprende, né? A gente tem que aprender. Muita experiência, né? Apesar de ser coisa de tecnologia, é a experiência que manda, né? Exato, e você tem que buscar estudos de contábeis, estudos de como funciona um orçamento, por que as coisas são como são. Então é um desafio que para mim tem sido bastante constante. E também no papel de liderança executiva dentro de tecnologia, a gente também é um líder de negócio, né? Então se manter atualizado com os desafios do negócio, do nosso cliente, também é algo que é constante, né? Então a tecnologia, a gente já sabe que muda o tempo todo, mas o cliente, o time, o negócio também está sempre em evolução. E eu acho que esse é um desafio que é perene, né? Assim, o acompanhamento pessoal é muito importante e as pessoas que estão juntos. E você, faria alguma pergunta para colocar o Fred assim, numa situação bem legal para a gente? Sem dúvida, Cuca. Fred, na nossa época, né, quando iniciamos a carreira, nós tínhamos ali basicamente desenvolvedor, testador, analista de requisitos, né? Hoje nós temos diversos papéis, né? Engenheiro, cientista de dados, de AI, né? Fora os devs. Então, como que você vê um profissional que está iniciando hoje, né? Entender todas essas opções e decidir ali por um caminho do ponto de vista técnico? Pergunta ótima essa, né? Essa, quero ver. Chave do caminho da vida, assim. Bom, eu acho que precisa gostar, antes de mais nada, tá? Então, tem vários sabores, tem que ser um que você tenha bastante apetite, porque você vai ter que estudar bastante quando você está começando. Não dá para achar que vai saber um pouco de tudo e conseguir fazer algo concreto. Então, tem que ser um momento de decisão, porque você pode gostar de mais de uma coisa, mas você não consegue aprender ao mesmo tempo mais de uma coisa. Ainda mais no começo da carreira, né? Então, eu acho que a primeira coisa é, talvez, conhecer e escolher. Uma vez escolhido, vai a fundo. Quando a gente vê um analista, um desenvolvedor entre júnior e sênior, a gente exige bastante que ele conheça por que ele está fazendo as coisas, então não basta só sair fazendo, copiando o código daqui ou dali, tem que entender por que aquele código é como é. Então a escolha importa, porque nesse momento você precisa buscar profundidade. Acho que na medida que a carreira evolui, você vai buscar mais amplitude, né? Mas quando você está começando, você precisa buscar profundidade. Inclusive nesse momento que tem um monte de ferramenta que nos ajuda a desenvolver mais, se destaca aquele que sabe por que está fazendo aquilo, não só porque não só a construção. Então, primeira dica, e de novo, você listou uma série de carreiras, né? Quando a gente fala de desenvolvedor, pode ser de front-end, de back-end, de tudo. São várias segmentações. São várias segmentações. Está muito mais amplo, né, o espectro. E o legal é que todas elas têm uma carreira de sucesso no futuro. O sucesso vai determinar muito pelo começo, como você escolhe, como você se aprofunda, como você aprende. Então, a escolha é um momento importante, porque o risco é você ficar indo de gosto em gosto e nunca se destacar naquilo que você faz. Agora eu queria, até para se Fazolo puder responder, como vocês veem, dentro do que você acabou de falar, né, das tecnologias, dos caminhos escolhidos, a influência do gestor nesse profissional que está começando? Porque estamos escolhendo um caminho, né? Você falou, vou fazer isso, isso, aquilo. Mas o gestor pode ser determinante nessa escolha? Acho que sim, e é importante até, acho que a Minsight é uma empresa de tecnologia, mas eu costumo falar que a gente não é uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de pessoas. Porque a gente tem pessoas desenvolvendo sistemas para outras pessoas usarem. Então o centro de tudo são as pessoas, nunca é a tecnologia. E esse papel do gestor, ele é mega importante, porque o profissional, quando ele chega da faculdade, ele vem no primeiro emprego dele para trabalhar com tecnologia, às vezes quando ele olha esse mundo de siglas e de sistemas, ele fala assim, cara, a primeira pergunta que vem, a gente já foi um jovem começando na carreira, o que vai dar mais dinheiro? O que vai ser mais interessante? Onde eu tenho mais chance de crescer? E na realidade a pergunta tinha que ser, onde eu me sinto melhor fazendo aquilo ali? Porque você não vai fazer aquilo ali por um mês, você vai fazer por anos.
Então você tem que fazer algo que você se sinta confortável e também não tem nenhum problema de você começar desenvolvendo, por exemplo, um cara que começou desenvolvendo de front-end, migrou para back porque ele percebeu que ali não era o lugar dele. Porque você não pode ser refém de uma escolha. Você escolheu, você viu que aquilo não é o seu caminho, e como a gente acabou de falar, o Fred mesmo e o Glênio falaram, a tecnologia está mudando muito e vai surgir coisas novas que essa pessoa vai ver. E sabe aquela hora que você vê aquele negócio e fala assim, ó, me apaixonei por esse negócio, eu quero entender mais isso aqui tá me desafiando. Esse desafio é o que faz você continuar crescendo, trilhando e se desenvolvendo. E aí eu acho, e aí queria ver se o Fred concorda, acho que o papel principal do gestor aqui é dar ferramentas para que esse cara consiga achar o caminho dele, porque a pior coisa que tem é você ter um desenvolvedor que seria um ótimo desenvolvedor de uma X tecnologia, uma X linguagem, e você como gestor travar ele, não, você tem que ser isso aqui, e travar o cara numa coisa que ele não vai se desenvolver, não vai ser bom para a equipe, não vai ser bom para a empresa, e não vai ser bom para a carreira dele. Ainda mais com a evolução, né? Ainda mais com a evolução constante. Como é que você acha isso, Fred? Você acha que a gente consegue... Porque também tem aquela coisa, né? O cara é novo na carreira e nem sempre ele está pronto para ouvir. E aí acho que o nosso papel aí entra aquele cara do meio coach ali, sabe? Calma, menino, vamos devagar. Eu sempre tenho um filho que começou agora, tecnologia, nossa, eles ficam numa aflição de querer fazer tudo, e eu falo, mesmo não sendo tecnologia, calma, escuta. É isso. Assim, a gente faz muito lá no Itaú, pelo menos quando a gente está pegando pessoas que estão começando a carreira, seja via estagiário, analista júnior ou trainee, a gente faz, como eu falei, para conhecer esse sabor, a gente faz uma rotatividade em geral. E a gente faz isso com um desafio, claro. Então, o desafio da vez é você resolver esse problema, que demanda skills específicos, conhecimentos específicos. A gente não exige isso de quem está começando, ele vai ser apresentado esses desafios. E, em geral, ele navega por vários desafios diferentes que destaca assim, um papel, né? Então, acho que o papel do líder ali é conseguir conduzir esse começo de carreira passando por desafios diferentes. Como a gente faz desafio de qualquer, como você falou do seu filho, quando a gente tem filhos novos, assim, a gente sabe que eles não vão entregar sozinho aquilo, né? Então, é para ver o potencial. Mas existem atalhos, né? Exato. Então, completando a pergunta, que atalhos vocês acham que poderia ter para as pessoas, esses moleques jovens, subirem um pouco mais, consumirem mais conteúdos e evoluírem mais rápido? Existe algum atalho, alguma coisa que vocês possam... Comenta um pouco, Cuca, e conectando um pouco também as respostas, né? Aqui na Minsight nós temos um programa que chama Jovens Profissionais, né? Que ele vai pegar justamente o profissional que está começando, né? Conectar o gestor com aquele profissional, né? O estagiário, o júnior, né? Um aprendiz. Essa estrutura, esse programa, ele vai orientar o profissional em relação à carreira, em relação às tecnologias, né? Também aos mercados, né? A gente está falando aqui do mercado de serviços financeiros, né? Mas cada mercado tem suas especificidades, né? Isso. E isso é um acelerador na formação da carreira do skill técnico desses jovens, né? Como é que tem acesso a esse programa? Existe desculpa, porque de repente é interessante as pessoas saberem que não acompanham que existe um projeto super bacana na Minsight que capacita os mais jovens e aposta, né, nesse público. Perfeito. Qualquer jovem pode se inscrever no nosso site, né? Então, no nosso site você encontra lá o link para inscrição no programa de jovens profissionais e aí você vai ser contactado, o profissional Minsight, para iniciar nesse programa. Isso é uma dica importantíssima e muito relevante para todos vocês jovens e até os mais velhos, que eu sei que a Minsight faz um programa também com as pessoas acima de 50 mais, 40 mais, que é fantástico. Ela se preocupa muito com esse engajamento social e a preocupação da continuidade, não só dos mais velhos, como os que estão chegando. Parabéns à Minsight, inclusive. Legal. Vocês querem comentar? Porque eu queria passar agora um tema que eu acho que muita gente acha que sabe e não sabe, que é cloud. E eu vou deixar as perguntas para vocês. Pode perguntar para mim que eu respondo. Vai lá, Fazolo, sua vez. Vamos lá. Fred, queria saber um pouquinho de você. Muito tem se falado de cloud. Algumas empresas, no caso do Itaú, já está bem à frente, outras estão engatinhando ainda nesse assunto. Mas quando a gente fala da cloud, por que ir para a cloud? O que é esse desafio de ir para a cloud? Para quem está vendo a gente aí, não faz a mínima ideia do que é, ou às vezes tem só uma leve noção. Legal. Inclusive, completando, qual o ganho, né, que as empresas têm? Porque é importante a gente falar por que migrou e por que está ganhando. Legal. Pensando no público aqui, cloud é quando a gente usa nossas aplicações rodando
em grandes empresas que nos fornecem infraestrutura, né? Em resumo, seria isso. Mas, assim, eu acho que para se manter um negócio relevante, você tem sempre que estar pensando na melhor forma de resolver um problema, e não na solução necessariamente, né? Então, os problemas são constantes, estão sempre mudando, e quando você pensa muito em criar habilitadores para a solução, você acaba perdendo um pouco o foco no problema, que é o que a gente tem que resolver de fato. Eu acho que cloud endereça bastante essa necessidade. Então, a gente entrega serviços para o nosso cliente o tempo todo, né, através de aplicativos, web, enfim, em todas as formas de pagamento que você pode imaginar. E a gente gostaria de focar nisso, né? E quando começou cada vez mais o tipo de serviço de cloud ficar disponível, fez sentido a gente poder delegar esse tipo de solução para quem cuida só disso. Então, ninguém vai fazer melhor do que quem é especialista numa solução. Ou que vai buscar recursos. Exato. Né? Então, o Itaú decidiu ir para a cloud com bastante afinco desde 2019, pensando que a gente poderia dedicar mais tempo em soluções para o cliente, se a gente pudesse ter um parceiro que nos apoiasse com a operação de infraestrutura, de tecnologia, né? E o benefício que isso traz é, de fato, que toda inovação que você descobre nos maiores mercados, nas maiores regiões do mundo, fica automaticamente disponível para você poder usar nas suas aplicações. Não importa o tamanho da sua aplicação. Então, imagina que há 15 anos atrás, se eu quisesse fazer uma solução específica de inteligência artificial, eu teria que ter um servidor gigantesco para processar tudo aquilo, um custo a priori para poder ter disponível para começar a consumir na necessidade do cliente. E outras coisas, manutenção, implantação. Tudo isso. Agora, usando soluções de cloud, eu consigo ter essa mesma tecnologia que empresas do Vale do Silício, por exemplo, têm disponível aqui. A gente está falando do Itaú, mas qualquer empresa no mundo tem o mesmo acesso à mesma tecnologia das maiores empresas de tecnologias no mundo. Eu acho que esse é o maior benefício de adoção de cloud, né? Muitas vezes as pessoas migram pensando em custo, e na realidade o benefício geralmente é a agilidade, a velocidade, a habilidade de mudar rápido. Tudo isso, soluções de cloud geralmente entregam prontos para que a gente poder entregar soluções para o cliente na prática. E o legal é que a gente está falando de uma democratização da tecnologia, né? Porque eu consigo fazer com que uma empresa muito menor use uma tecnologia de ponta sem necessariamente ter que investir milhões ou até bilhões, às vezes, para ter uma estrutura, como você falou, para inteligência artificial, processamento massivo de dados. Isso é muito legal. Fred, você comentou um pouco alguns benefícios, né? Então, Business Agility, por exemplo, você comentou, inovação. Como que você vê o impacto que a estratégia de cloud no Itaú teve nas áreas de negócio e até no cliente final do banco? Legal. Bom, a gente tem uma série de métricas que a gente acompanha sobre velocidade do negócio, inclusive, né, o quanto a gente consegue colocar novas necessidades para o cliente, né? Ou seja, o cliente tem uma necessidade, como a gente resolve essa necessidade para ele. A gente percebe que a gente tem feito isso com muito mais frequência. Na verdade, sempre quando a gente adota, tem uma curva. Então, a gente teve um momento de desafio de até aprendizado dessas novas tecnologias. Mas no momento em que a gente conseguiu fazer essa curva, a gente tem visto muito mais dinâmica em entregar diferentes soluções para os nossos clientes, né? Então, diferentes linhas de negócio começaram a ser criadas, outras começaram a mudar totalmente a matriz de entrega, né? Então, antes era muito através de atendimento humano, agora a gente consegue ter muito mais escalabilidade digital. Tudo isso mudou bastante a forma que o Itaú opera. Hoje a gente se coloca como uma empresa de tecnologia, por exemplo, muito porque todos os nossos negócios, na prática, são negócios de tecnologia, atendendo uma necessidade financeira do cliente. Completando a pergunta dos dois, qual foi o maior desafio para essa migração, né, de se pensar o cloud? Poxa, superando tudo que já tínhamos antes, qual foi o maior desafio e o tempo que isso levaria ou levou? Acho que tem um desafio natural de formação de pessoas, né? Então a gente tem um time enorme que estava acostumado a trabalhar num modelo, então a gente teve uma grande preocupação de capacitação e a gente tem constante essa preocupação, né, de formar pessoas e também trazer pessoas no mercado que possam agregar nesse conhecimento, para que já passaram por desafios. Então no começo dessa jornada a gente investiu bastante em formação, né? Isso inclui inclusive do time de produtos e negócio, né? Porque a forma de entregar também muda a matriz, né? A gente não pode simplesmente continuar fazendo uma agência dentro do celular. A gente muda a forma de entregar o produto. Então, o próprio time de negócio, dadas as novas dinâmicas, você não abre e fecha negócio mais, por exemplo, né? Também tem que ter uma capacidade. Eu acho que esse é o maior desafio. E, naturalmente, refazer o modelo de operação, né? Então, de atendimento a problemas, 24/7. Quando você não cuida da infraestrutura, também teve um desafio de mudança. Quer dizer, não é só a tecnologia que vocês estão passando a utilizar, mas também de todo esse processo de preparação humana, né? Exatamente. Que é uma coisa bem interessante. E é interessante porque, assim,
a gente está falando da mudança do banco, da agência, mas a mudança, ela acompanha o que o mundo está mudando também. As pessoas estão mudando. O nosso comportamento era muito diferente há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. O comportamento de compra, de escolha, ou como que a gente hoje consegue fazer tomada de decisões muito rápida com o celular, que às vezes você sair de casa hoje, ele acaba sendo uma coisa opcional, porque a pessoa consegue fazer uma compra, fazer um mercado, ou seja lá, alugar uma casa, ou comprar uma casa, reformar a casa, inclusive você contrata tudo virtualmente. E essa experiência vocês estão conseguindo colocar para o banco. Agora, a minha dúvida é, quando eu estou falando aqui de alugar um carro ou fazer, sei lá o que eu estiver fazendo aqui, eu sempre tenho uma perda muito controlada. Quando eu estou falando de mexer na minha finança, sempre aquela pessoa fica... Eu sou um cara que eu vim do interior, né? Eu sou do interior. E aí você fica sempre aquele negócio assim, cara, mas é o meu dinheiro que está ali. Como que o Itaú trata isso daí com o cloud? Você vê que tem algum desafio que fala assim, esse aqui é uma barreira que a gente tem, ou a gente já tem hoje uma segurança super tranquila em relação a isso? Até para a pessoa que está vendo, saber como é que funciona isso daqui. A gente hoje tem tranquilidade com isso? Desculpa, e ainda mais que ele falou uma coisa importante, quando você fala na pessoa física, né? Quando você está falando na corporativa, você tem um comportamento. Mas quando você vai mexer nas minhas finanças pessoais, se não tiver acesso de uma maneira segura, acredito que seja bem complicado. E pensando não só na questão também financeira, né, mas os dados pessoais hoje são um ativo de cada uma das pessoas, né? Como que o banco trata essa questão que o Fazolo colocou, cloud, segurança, proteção de dados? Perfeito. Acho que esse é um capítulo dos principais de qualquer jornada de tecnologia de uma empresa, né? Quando a gente fala de um banco, a confiança é um dos principais fatores de negócio, né? Então, como o Fazolo comentou, está colocando nosso dinheiro, muitas vezes toda a nossa evolução de vida ali no serviço financeiro. Então, essa preocupação é muito boa, é muito importante. E a vantagem, inclusive, de cloud é que a gente tem um modelo de segurança compartilhado com outro player que é super relevante também desses provedores de cloud. Então, a gente garante toda a segurança das informações, né? E a segurança da infraestrutura também compartilhada, porque quando a gente fala de vazamento, tem vários tipos de vazamento. O natural, que é via internet e tudo mais, mas você pode roubar um disco, um servidor, por exemplo, né? E quando a gente consegue compartilhar essa segurança física, inclusive, com esses provedores, eu acho que também é uma grande vantagem. Mas para o Itaú, a segurança é inegociável, né? A gente tem modelos e projetos de fraudes enormes, e inclusive quando você usa muito um celular, isso acaba trazendo mais informações de segurança para contra fraudes também, né? Então, claro, a gente vê geolocalização comum dos clientes para saber que eles não vão fazer um saque aqui e um lá em outra região geográfica do planeta ao mesmo tempo, por exemplo, né? Quando é tudo manual, você não consegue ver isso, né? Então, na medida que a gente vai usando mais tecnologia, mais insumos a gente gera para também ter segurança, porque a gente entende o padrão de consumo, o padrão de uso, e isso seria bastante difícil no modelo completamente analógico, vamos chamar assim, né? Por isso que a evolução digital... Quanta coisa está por trás, né? A gente começou com cloud, olha quanta coisa está por trás, segurança, satisfação pessoal, finanças, né? Porque está falando do dinheiro das pessoas físicas, que é o consumidor final. E agora, mudando um pouquinho, continuando, modernização de aplicações. Como é que vocês tratam esse tema, principalmente lá no Itaú? Bom, posso começar também. Se vocês quiserem completar alguma coisa já. Perfeito. Assim, o Itaú é um banco de 100 anos, né? Esse ano a gente completa 100 anos, então imagina a quantidade de sistemas que nós temos que existem há mais tempo do que eu existo, talvez, né? De fato, tem códigos rodando há 40 anos lá no banco, então o desafio de modernizar isso é gigante. Tanto em reescrever regras há muito tempo já consolidadas e funcionam, inclusive, né? Então, a gente não está resolvendo um problema na prática e está se preparando para o futuro. Então, que não para. Reescrever isso demanda bastante foco, bastante estratégia, e tem várias estratégias diferentes de modernização, né? Por estrangulamento, por diferentes formas de recortar as soluções. E eu acho que a gente também tem uma preocupação grande, de novo, de tirar do modelo antigo e passar para o novo, não só fazendo o que a gente chama de replataformar, né? Só colocar exatamente como era antes, fazendo novo. A gente realmente repensa a experiência do cliente, a gente repensa como... Dado o cenário de 24/7, de mobile, o que a gente pode fazer de que aquilo fique ainda mais simples para o cliente e não seja só uma réplica do que era feito, por exemplo, há 20 anos atrás, num ambiente seguro. Que mudou muito, né? Muda muito. Então, sempre quando a gente está falando de modernização, a gente está falando de modernizar o negócio, modernizar a experiência do cliente e não a tecnologia. A tecnologia sempre vai ser
um meio para chegar nesse objetivo de um serviço melhor. Facilitador, inclusive, né, para essa operação toda. Fred, um ponto interessante que você comentou, então, é o seguinte: o motivador, ele sempre parte do negócio ou do cliente, o que aquilo vai levar, e aí a migração da tecnologia vem sendo puxada por isso, né? Nesse sentido, quais são as principais estratégias, tanto de tecnologia, visando prover uma experiência mais sofisticada para os usuários, para os seus clientes, em relação aos seus aplicativos quando são modernizados? Legal. Talvez sendo um pouco impertinente aqui, a estratégia nunca vai ser de tecnologia, né? A estratégia é do produto que a gente tem, que basicamente é para atender uma necessidade do cliente, né? Então a necessidade do cliente é, por exemplo, eu preciso viajar, né? Para viajar ele precisa de crédito, ele precisa de seguro, ele precisa de passagem, ele precisa de uma série de coisas. E aí, com tecnologia a gente sempre vai pensar na melhor forma de entregar essa necessidade para o cliente, né? Então o que a gente tem feito hoje, mais do que nunca no Itaú, é experimento, né? Fazer experimento com o cliente, entrevista, todo tipo de laboratório para entender como resolver aquela necessidade que muitas vezes o cliente nem percebe que tem, né? Então ele fala só, quero viajar. Ele não sabe às vezes que ele precisa realmente pensar num seguro, pensar em outras coisas. E a partir daí, a gente começa a ver qual solução melhor atende aquele cliente através de peças de tecnologia, né? E aí vai ter de tudo, vai ter a questão de latência, de preocupação se a pessoa está viajando globalmente, ela precisa ter uma resposta rápida onde quer que ela esteja. Tem a questão de segurança, inevitavelmente, na medida que ela transfere de cidade, por exemplo. Hoje ela faz a transação em São Paulo, amanhã está em Nova York. Exato. Como você sabe que é a mesma pessoa. Não é uma fraude isso, né? Exato. Isso seria a experiência total do cliente que você se preocupa? A gente se preocupa exatamente com tudo isso. É interessante porque eu sou usuário, né? Eu sou cliente do Itaú, e quando eu falo usuário, porque estou usando o sistema ali, e você percebe que quando eu estou num lugar que... Você não é cliente, né? Você passa a ser usuário. Eu sou usuário, aquilo ali faz parte do seu dia a dia. Todo dia você está ali, é integrado. E é engraçado porque você está mexendo no celular, eu até brinco, falei, cara, o Itaú me dá as maiores alegrias, porque eu estou aqui, daqui a pouco chega no celular assim, ó, o seu salário caiu. Ele me avisa, olha, eu tenho uma ótima notícia. Ela fala bem assim, tem uma ótima notícia para te dar, o seu salário caiu na conta. Eu olho assim, dou risada para esse opa. Mas é interatividade. É interatividade, tem uma conversa com o cliente, isso eu acho legal. Isso daí, o Fred, eu cheguei até a ver alguma coisa que vocês têm como desenhos de jornada usando IA. Cara, eu achei um negócio meio fantástico. Você ia perguntar como que a IA ajudou vocês, e aí já entrando num outro continua ajudando, né? Continua ajudando a desenhar essa jornada e pensar, porque o comportamento é uma coisa que é viva. Não é um negócio assim que eu fiz muito diferente do passado, onde você tinha aquela rotina tão fixa. Hoje a nossa rotina é muito fluida, ela vai mudando constantemente. Não ter uma rotina acaba se tornando uma rotina até. E citando especialmente a pandemia, né? Mudou bastante a rotina das pessoas, né? Então tem um pouco a ver também com esse contexto. Pegando a carona que eles falaram do IA, é percebido por o cliente ou vocês querem que seja percebido só internamente? Bom, esse tema é muito bom, assim, tem várias abordagens, né? Eu acho que, assim, vou falar um pouco mais do concessão onde eu atuo, sou responsável pela experiência de investimentos lá, né? E como a gente garante a melhor experiência para o cliente através de vários métodos de inteligência artificial, né? Antes de mais nada, o cliente muito digital, ele precisa perceber que ele é reconhecido como uma pessoa, não necessariamente um volume enorme de clientes, né? Então, essa segmentação, essa personalização que a gente usa, já há alguns anos a gente tem usado bastante machine learning para poder criar cada vez mais personalização para o cliente. Através de várias formas, por exemplo, a gente tem modelos lá que diz qual é o melhor momento de um especialista de investimento ligar para o cliente. Se é no começo da semana, se é à tarde, se é de manhã. Nunca é uma decisão única, porque muitas vezes os especialistas não sabem qual é o melhor momento do cliente. Mas os sistemas sabem a hora que você recebeu o salário, a hora que você está preparando para fazer uma compra. Contas que você fez que também é Exato. no Itaú. Então, a gente tem vários modelos de machine learning que garantem essas várias personas, os momentos, a gente chama de momentos de atuação com o cliente, ou perfil geral do cliente, que vai além do perfil de investidor, vai através de se ele tem filho, se ele não tem filho, e assim por diante. E agora, com o advento de Generative AI, né, a gente tem falado muito de como personalizar a própria comunicação. Então, falar, tá aqui o seu investimento, a gente vai falar, Cuca, tá aqui o seu investimento, que a gente sabe que você gosta de viajar, por exemplo, e esse investimento tem a ver com 6 meses, porque é o tempo de preparar a próxima viagem, por exemplo. Então, a gente tem planejado bastante interações dessa forma, para que a AI também não seja
tech for tech, né? Seja como a gente consegue ter uma experiência cada vez mais comum para o cliente. Humanizado para mais esse humanizado. cliente que, de repente, ele fica até assustado. O que é o IA? E aí- Usando a própria IA para conhecer cada vez mais o cliente, né? customizar. Essa é a preocupação. Até porque quando a gente fala de relacionamentos humanos, a inteligência está nisso, né? Como saber falar com cada pessoa individualmente, né? Acho que a gente pensa muito mais em produtividade às vezes, mas na prática a diferença vai estar na experiência, né, do cliente. E conecta, porque agora essa nova geração, meu filho vai fazer 10 anos, eles querem saber muito de propósito. E o meu filho, assim, tudo que eu vou falar com ele, mas por quê? Eu tenho que explicar para ele. Não adianta eu... Na época que eu era criança, quando meu pai falava, era isso, ok. Mas eu falava um porquê depois, mas por quê? Não, mas era mais difícil. Você vê, ele tem um porquê dele querer entender as coisas, e isso é legal, porque quando você conecta essa experiência, você não conecta só com um momento, mas você tenta pegar, eu imagino, é isso que eu queria entender, assim, quando vocês fazem esse mapeamento de personas, vocês tentam entender o propósito, o porquê que essa geração, porque tem uma diferença muito grande, a gente está falando aqui de gerações muito diferentes, com tipo de decisão diferente. Como é que vocês lidam com isso aí na hora E da hoje, Pazola, experiência? até complementando, né? Um adolescente, por exemplo, já pode ter uma conta de investimento, né? Em vários bancos, né? Em vários bancos. Vários bancos. Então, assim, também como entender esse público, essa persona que é um jovem já usando as tecnologias do banco. Eu vou fazer um comentário engraçado aqui, vocês estão usando alguns estereótipos muito óbvios, né? Idade, por exemplo. Mas o Ray Charles, agora lá da Inglaterra, e o Mick Jagger, eles são da mesma geração, são milionários igualmente. Então, se fosse falar em pessoas por geração, Completamente diferentes. eles seriam classificados como a mesma pessoa, né? E você percebe, se você vê o gosto musical deles, a profissão de da cada um deles, geração. você diferencia demais, né? Então, com esse idade volume de é dados que nós relevante. temos, você percebe muito mais nuances do ser humano do que simplesmente salário, ou idade, ou região geográfica, né? Porque o Ray Charles lá... Você não classifica linear. Exato. Os dois são dois moram em Londres, nasceram em Londres, ou próximo dali, e são pessoas absolutamente diferentes. Não basta o Itaú ligar para ele e falar, tem uma oferta de investimento para você. Tem que Senhor entender idoso, o por perfil exemplo. pessoal de cada um. Então a gente tem buscado muito mais essa hiperpersonalização, né? Que é o que a gente vai gerar a conexão com o cliente de fato. Ainda mais como vocês estão falando, os mais jovens e os mais velhos que estão acostumados com sistemas antigos e no banco, né? E toda essa adaptação, eu acho que essa tecnologia tem que aproximar de maneira, poxa, faz sentido eu estar aqui, eu consigo enxergar. Poxa, é para mim também, eu também posso fazer. Eu acho que esse é um ponto bacana da estratégia do Itaú, por exemplo, que a gente fala sempre de phygital, né? Que é unir o físico com o digital. Porque, de novo, achar que todo cliente vai querer sempre ter um relacionamento digital é achar que todo mundo é igual, né? Então tem aqueles que querem ter um relacionamento físico ou os que precisam ter, dentro do relacionamento físico, por exemplo, falando com sua gerente ou com seu especialista lá, poder pegar junto no celular e pedir uma ajuda e aprender com um colega ali, como fazer, e a partir daí, quem sabe, migrar para um ambiente totalmente Eu digital. acho que ainda é fundamental esse contato físico, Com certeza. mas que vocês mantêm, e acho que talvez outras instituições financeiras também. Porque a transformação é evidente, não tem jeito, o IA está incorporado de uma maneira ou outra, essas gerações todas, mas é muito legal esse cuidado que vocês têm por essa transformação digital nas pessoas. Então, parabenizo a todos, a Minsight, a vocês. Estamos chegando ao nosso fim, queria uma consideração de cada um de vocês. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer o Fred, né? Super agregadora as experiências, as informações que nós trocamos, né? Acho que um ponto principal, né? Dando um recado aí, o tema que nós começamos para os jovens, né? Buscar ali realmente esses direcionadores de carreira no começo, entender que a transformação digital, ela requer também novas habilidades, né? Então, de novo, nós da Minsight temos programas para isso, estamos preparados, tanto para ajudar os jovens quanto os nossos clientes, né, na formação desse tipo de profissionais. Legal. Uma consideração? Bom, agradecer o Fred aí, Cuca, Glênio, pelo bate-papo, acho que foi bem legal, bem inspirador. Queria deixar um recado aqui, acho que para todo mundo que está assistindo, que uma coisa que a gente está falando muito de mudança, mas uma coisa que ela não pode mudar é a vontade de querer aprender, de querer buscar conhecimento, de querer se desenvolver. Isso é o principal, isso é o que nos move. Inclusive a gente aqui como Minsight, e eu tenho uma experiência já de mais de 20 anos atuando dentro de bancos, e acho que essa conexão de conhecer o negócio e a tecnologia, e estar sempre querendo saber qual é o próximo passo, qual é a próxima tecnologia, qual é a próxima necessidade que eu consigo atender,
é o que faz a gente continuar relevante no mercado, é o que pode fazer você continuar relevante na sua carreira. Essa sede de querer aprender, de querer buscar e de querer inovar. E tá aqui pessoas super legais com que eu aprendi bastante hoje. Fred, nós tomamos uma aula, né, desses dois aqui. Legal, legal. Agora como que eu falo depois? Eles já falaram tudo. Mas dá uma de Cid Moreira. Boa noite. Eu quero agradecer pelo convite, papo muito legal mesmo, né? Estou aberto para vários outros aqui. E eu concordo com tudo que foi dito. Eu acho que, pensando em carreira, gostar muito, ter paixão pelo que faz é essencial. E lembrar que a gente faz em várias formas. Então, mesmo eu, a vida toda trabalhando com tecnologia, eu sempre me interesso e abraço muito entender o nosso cliente, entender para que eu faço aquilo, né? Isso é através de entender o negócio, mas especialmente com a necessidade do nosso cliente final, a gente está resolvendo. Eu acho que isso faz toda a diferença, até para ser criativo, né? Quando a gente olha só para a ferramenta, né? Porque tem um martelo, tudo vira um prego, né? Quando a gente sabe para que serve aquilo, a gente procura a melhor ferramenta. E a transformação digital, acho que traz isso, mais ferramentas para a gente resolver o problema do cliente no final. Eu acho que não importa qual especialidade a gente atua numa empresa, quando a gente tem o foco no cliente, com certeza vai fazer a gente ser mais criativo, pensar fora da caixa, e todo o resto vai sendo puxado ali, né? Muito legal. Obrigado a todos. Fred, nosso querido. Como é que chama o nome dele? É Clênio, para não errar essa vez, e nosso querido Fazolo. Gente, como prometido, acho que aqui nós tivemos uma aula, principalmente para você que está começando, quer saber um pouco da carreira no mundo da tecnologia, as oportunidades, e sabendo que tem gente que apoia, que acredita, como não só uma instituição como banco, mas empresas de tecnologia, como a Minsight, que está dando um show nos seus programas, não só com a molecada, mas também com os adultos. Fique com Deus. Se vocês quiserem mais informação, tem aqui o site e as informações da Minsight para você acompanhar e procurar os programas e tudo que foi dito aqui. Forte abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Minsightcast. Até breve.